seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo, vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Dolores, do Congresso de Acessibilidade, e hoje eu quis trazer para vocês uma entrevista muito especial para mim, que é o Gustavo Cerbasi. Bom, o Gustavo, ele fez uma grande diferença na minha vida e na do Renato, que você já conhece, meu esposo, que foi quem deu o start para que a gente pudesse iniciar a nossa caminhada rumo à independência financeira. E de acordo com vários problemas que a gente vem identificando ao longo de todo esse tempo que a gente vem conversando sobre o Congresso de Acessibilidade, é a dificuldade das pessoas em lidar com dinheiro, em lidar com a sua vida financeira. E eu queria apresentar para quem não conhece, que eu acredito que a grande maioria já conheça, o Gustavo Cerbasi, que tem 14 livros publicados, pessoal, e já tem quase 2 milhões de livros vendidos. Bom, eu sou uma consumidora assídua deles, né? Apesar de eu depender do Renato para ler para mim, porque eu ainda não achei todos os seus livros em e-books digitais, mas o Renato lê muito bem para mim. Ele é um consultor financeiro com grande sucesso, acredito que vocês já tenham acompanhado o trabalho dele na televisão, diversas palestras, em vários eventos. Então, gostaria que o Gustavo se apresentasse um pouquinho mais, falasse com o pessoal. Bom, Dolores, para mim é uma honra estar aqui com você, conversando com o pessoal que está assistindo o Congresso de Acessibilidade. É uma honra estar discutindo educação financeira, boas escolhas, equilíbrio, para aqueles que acreditam que talvez uma limitação física, né, uma limitação com a qual tenham nascido, seja um fator determinante para o não enriquecimento. Eu espero, nesse nosso breve papo, deixar claro que enriquecimento não depende exatamente de uma característica física, de QI, de inteligência, de capacidade, né, mas depende de escolhas que podem ser lapidadas e desenvolvidas a partir de nossa vontade ou de nosso planejamento. Algumas pessoas nasceram mais organizadas, mais disciplinadas, outras vão desenvolver isso ao longo da vida. Como que nós alimentamos nosso cérebro para que isso aconteça de maneira natural, para que isso se torne algo recorrente mesmo em nossa vida, depende de nossas escolhas, depende de nossa organização pessoal, depende de nosso planejamento para que a vida que temos hoje, ou a situação que hoje se caracteriza como zona de conforto, ou zona confortável para o nosso cérebro, se transforme e passe a ser uma zona de conforto futura mais próspera, ou em que o dinheiro funciona melhor. Então, falar de dinheiro é minha especialidade, estamos falando para um público que não é diferente. Todos temos nossas limitações, né? Cada um com uma limitação diferente e a limitação física, às vezes, é apenas um detalhe dentro do planejamento de riqueza muito mais amplo que podemos ter. Exato. E o que acontece? No mercado brasileiro, nós temos, não sei se você tem alguma noção desse número de pessoas com deficiência, mas nós temos mais de 45 milhões Sim. de pessoas com deficiência, quase 25% da população. E uma das dificuldades maiores desse público, que tem deficiências diversas, desde as mais leves até as severas e profundas, desde deficiência visual, deficiência física de alguma forma, motora, dificuldade de mobilidade, deficiência auditiva, intelectual,
todas essas deficiências geram para essas pessoas uma dificuldade muito grande de se inserir no mercado de trabalho, Todas as pessoas que estão assistindo a gente hoje, a grande maioria tem essa dificuldade de encontrar um emprego, de encontrar uma vaga. E quando é contratado, muitas das vezes não tem a oportunidade de crescer na carreira. Quando tem essa contratação, muitas das vezes, o valor do salário não é equivalente a outra pessoa no mesmo cargo. Então, é uma dificuldade grande. Alguns acabam dependendo de auxílio do governo, quando tem uma deficiência mais severa. Então, depende daquele salário mínimo que o governo oferece para as pessoas que estão incapacitadas de trabalhar, seja por um auxílio-doença ou alguma aposentadoria especial para a pessoa com deficiência. Mas eu acredito que esse não deva ser o futuro dessas pessoas. Assim como você falou, espero que esse curto debate ajude. Eu acredito que vai ajudar muito, porque eu assisti uma palestra sua de 1 hora num evento e já foi o nosso start, foi o nosso clique para mudar, para ter um momento de mudança. E como você falou, essa mudança está muito mais dentro da gente, na nossa cabeça, do que efetivamente se a gente não tem um braço, uma perna ou não enxerga. Exato. Tem uma possibilidade, uma gama de possibilidades. Então, a minha pergunta inicial para você é como essas pessoas podem mudar um pouco essa mentalidade. Eu tiro por mim, né? Venho de uma família com muitas restrições, então você cresce com um pensamento muito específico com relação a dinheiro, né? Aquele ponto de que dinheiro não traz felicidade, de que ter uma independência, uma riqueza, alguma coisa desse tipo não é positivo, não é bom. E a gente precisa desenvolver um pouco essa modificação. E como na nossa infância, como você falou, esse público não é diferente, eu acredito que isso se repita no Brasil inteiro para qualquer pessoa. A gente não tem uma educação financeira no colégio, muitas das vezes nossos pais não têm esse conhecimento para passar para a gente. E quando a gente chega na vida adulta, onde poderia começar a desenvolver a sua riqueza, essa riqueza, eu quero dizer, uma independência, uma autonomia financeira, tem essa dificuldade. Então, acho que o primeiro ponto seria essa pessoa conseguir esse clique, esse start, mudar essa mentalidade. O que você pode indicar para essas pessoas? Como isso pode ser feito? Bom, Dolores, no meu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu falo muito dos perfis diferentes que existem em relação ao dinheiro, né? Falo lá do poupador, do gastador, do financista, o descontrolado, o desligado, né? E um dos pontos cruciais do livro é chamar atenção para a ideia de que não há um perfil melhor do que o outro. Nós somos pessoas que têm características. O poupador, que é visto como talvez um privilegiado em relação às finanças, na verdade é uma pessoa que acredita muito no futuro, às vezes, ou muitas vezes, esquecendo do presente. Enquanto que o gastador, que é tido como o desastre financeiro, na verdade é uma pessoa que sabe viver muito bem o presente e talvez por excesso nesse saber viver o presente está negligenciando o futuro. E que o segredo, na verdade, é identificar as qualidades que temos e tirar o melhor proveito possível dessas qualidades. Quando nós temos uma deficiência, e realmente o número de 45 milhões de deficientes no Brasil me impressiona, talvez até seja maior, porque todos em algum grau temos alguma deficiência. Hoje eu sou palestrante, eu falo para públicos imensos, já palestrei para 7.500 pessoas presencialmente, para mais de 100 mil pessoas via satélite. Acho que é curioso para muitas pessoas ouvirem que até os meus 18, 19 anos de idade eu era uma pessoa extremamente tímida, que eu tinha como uma deficiência, eu me sentia um fracassado, uma pessoa que tinha dificuldade de se aproximar de outras pessoas, tinha medo de não conseguir namorar um dia, tinha medo de não conseguir trabalhar por essa deficiência, entre aspas, que eu tinha. Como é que a gente supera uma deficiência? Na verdade, eu deixo de lado um pouco a preocupação com a deficiência e vou ver que qualidades que eu tenho. Todos nós sabemos que se eu tenho uma amputação, por exemplo, outros membros terão habilidades que compensem, em parte, aquela habilidade que eu perdi com a amputação. Se eu tenho uma deficiência visual, talvez eu tenha uma melhor capacidade auditiva, tátil. E o importante é tentar entender que vantagens que eu tenho, ou como que eu aproveito melhor essas qualidades que eu tenho para me desenvolver em atividades que eu seja competitivamente melhor do que outras pessoas. Foi assim que eu superei minha timidez. Na adolescência, minha mãe e meu pai brigaram muito para eu continuar na natação, um esporte que fazia muito bem para mim. Eu deixei de lado uma pré-obesidade, né, na minha infância para me tornar uma pessoa mais saudável e isso estava fazendo muito bem. A preocupação dos meus pais era me manter no esporte. Eu comecei a me destacar no esporte e esse sucesso no esporte, eu chegar numa sala de aula bronzeado, né, porque eu nadava na piscina ao ar livre, com uma medalha no bolso, poder contar uma história, foi fazendo eu vencer minha timidez. Eu acho que todo mundo que coloca a sua deficiência como centro das preocupações ou como centro do planejamento está focando na coisa errada. Na verdade, eu tenho que atentar para a minha qualidade e se a minha qualidade significa maior foco, maior concentração, talvez eu tenha uma habilidade para desenvolver trabalhos
ou artísticos, ou de organização de conteúdo, ou alguma coisa online que de repente se transforma num sucesso comercial sem que as pessoas reparem na minha deficiência, se isso for algo que me incomoda, eu tenho que focar nesse sentido para tirar proveito dessas qualidades e, em cima delas, fazer algum planejamento. Esse algum planejamento envolve sempre algum investimento. Se eu vou ter ferramentas, se eu vou ter computadores, se eu vou fazer cursos específicos, isso requer dinheiro, né? E se isso requer dinheiro, se isso é um grande sonho na minha vida, eu sei que desse sonho eu posso abrir muitas portas, eu vou planejar alguns períodos de sacrifício na minha vida. Não é uma vida de sacrifícios, que fique bem claro, mas alguns períodos de sacrifício em que eu corto radicalmente alguns itens de lazer, alguns itens de consumo, alguma coisa com as quais eu possa ficar sem durante 2 meses, 3 meses, para juntar algum dinheiro nesse período, celebrar talvez no final desse processo para marcar o fim de uma fase, né, a conquista de um degrau naquele meu planejamento. E com esses pequenos sacrifícios, pequenas conquistas, eu vou formando aquele meu projeto investidor, que somando dinheiro à criatividade vai se traduzir num curso, vai se traduzir num projeto, num conjunto de equipamentos, no começo de uma atividade criativa, que hoje, com a internet, com conhecimento extremamente amplo, farto, gratuito, eu posso me espelhar até em casos de sucesso no exterior, né, e trazer para o Brasil realidades que eu não vejo lá fora, né, aliás, que eu vejo lá fora que não vejo aqui, mas isso tudo certamente vai envolver, primeiro, foco naquilo que eu tenho de melhor, foco na conquista que eu quero ter na vida, foco no meu planejamento, para moldar os investimentos e acumular recursos para que eu possa ter as ferramentas adequadas e, com as ferramentas, começar a desenvolver aquilo que faça transparecer o que eu tenho de melhor. Porque todos, com deficiência ou sem deficiência, ou, na verdade, com deficiência percebida ou até sem perceber as deficiências que eu tenho, nós temos pontos fortes a explorar. E o sucesso na vida vai acontecer para aqueles que sabem identificar esses pontos fortes e investem nesses pontos fortes para se diferenciar da massa de pessoas e não concorrer com todos. Também no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu chamo a atenção para o fato de que é receita certa de fracasso para o casal quando um poupador quer que a pessoa que ama, que é gastadora, se transforme também num poupador. Não vai funcionar. Você está anulando aquele ser humano pelo qual você se apaixonou, que era diferente de você. Então, não dá certo para um deficiente, por exemplo, acreditar que vai concorrer em igualdade de condições com uma pessoa que não é deficiente, porque está se colocando na mesma situação de uma pessoa que talvez tenha alguma qualidade que ele não tem ou que não tenha a deficiência que ele tem. Então, eu tenho que concorrer com quem? Tenho que concorrer com condições de igualdade e com outras pessoas que tenham qualidades acima da média, que eu também tenha. Então, isso é um trabalho de autoconhecimento, de falar muito sobre sonhos, de conversar muito sobre planos e não se fechar no seu casulo e ficar lamentando as dificuldades que a vida lhe impôs, porque dificuldades, repito, todos temos. Todos alguns carecem de não ter um membro, alguns carecem de não ter a visão, a voz, a audição, alguns carecem de não ter tido um pai para cuidar da sua vida, para lhe dar um norte, ou uma mãe, ou um amigo, algum confidente, né? Então, no fundo, tudo isso são deficiências, algumas entre aspas, algumas não, que todos nós vamos ter, né? Alguns vão lamentar mais, outros menos, alguns vão focar nas suas qualidades e vão seguir em frente no seu projeto de vida. Maravilha! Você falou 3 pontos que me mexeram comigo, que eu achei muito interessante. O primeiro ponto é que realmente todas as pessoas têm alguma limitação, alguma deficiência. Sim. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, nos eventos que eu participo, de que, como você citou, a timidez era uma deficiência sua. Eu, por exemplo, tenho deficiência visual, mas eu nunca tive timidez. Então, eu comunico com tranquilidade, nunca tive essa dificuldade. Sempre fui sem vergonha. Sim. Então, nunca tive essa dificuldade. E outras pessoas encontram outras limitações no seu caminho. Então, saber compreender que todo mundo tem algum tipo de dificuldade ou de limitação e superar isso é um ponto muito importante. Esse é o foco principal do Congresso de Acessibilidade, fazer com que a pessoa compreenda que ela tem alguma deficiência ou alguma limitação, porque não adianta a gente jogar a nossa deficiência para debaixo do tapete e achar que ela não existe, ela existe e a gente vai superar isso e levar a nossa vida como todas as outras pessoas precisam se superar diariamente. O outro ponto que você falou que eu achei muito importante é que tudo é uma questão de escolha. Sim. Né? A nossa vida é feita de escolhas. Então, quando você escolhe focar na sua deficiência e não no que você pode fazer, e não nas qualidades, no seu potencial, você acaba ficando muito mais limitado do que a sua própria deficiência lhe traz de limitação. Eu sempre gosto de citar isso para as pessoas, eu escrevi um e-book há pouco tempo que falava exatamente sobre isso, né? Como a pessoa tem limitações que não estão relacionadas à sua deficiência, ela acredita que sim. Então, eu tenho uma deficiência, por exemplo, eu sou um cadeirante e daí para frente eu acho que eu não posso ter uma vida afetiva. Eu acho que eu não posso ter uma vida sexual porque eu sou cadeirante, porque eu não vou encontrar alguém que me queira ou porque eu tenho alguma limitação sexual, por exemplo.
E a gente já observa isso com diversos especialistas, que isso não é realidade. Tudo pode ser desenvolvido e trabalhado. E o outro ponto que você citou, muito importante, é que eu acho que o foco principal, então, nesse início, para a pessoa começar a dar seu start, é compreender o seu perfil. Exato. Né? Perceber se ela é poupadora, se é gastadora, como ela pode lidar com esse perfil e melhorar a sua capacidade de gerenciar as suas finanças e acabar alcançando aí a sua independência financeira. Então, o segundo ponto que eu acho importante esclarecer para as pessoas, e eu já vi isso em vários livros seus, quando a gente passa desse ponto, se compreende, identifica o seu perfil, seria o ponto da pessoa começar a identificar a sua vida financeira mesmo, se ela tem problemas, se não tem, se tem dívidas, colocar isso, por exemplo, o que eu ouvi na sua palestra era que nós tínhamos que identificar, né, fazer uma planilha mesmo, anotar todos os gastos. Então a gente passou ali um mês fazendo esse trabalho, anotando tudo, o cafezinho, o biscoitinho, o docinho que eu comprava na rua, para poder ter uma noção real de como era a nossa vida financeira. Então esse seria um segundo passo para a pessoa, fazer esse mapeamento? Pergunto para você, fez diferença anotar todos os gastos? Muita, porque a gente percebe quanta coisa vai pelo ralo pois sem a gente Dolores. perceber. Ó, Dolores, não se faz mágica, né? Todos nós sabemos o quanto ganhamos, muitas vezes não sabemos o quanto gastamos. Eu acho que o orçamento doméstico, ele não deve ser uma panaceia, entendido como a solução de todos os problemas. Ele é uma das ferramentas que nos ajuda a organizar melhor as ideias, as escolhas, entender melhor como é que o nosso dinheiro funciona em nossa vida. Por quê? Você já lidou com a situação de, por exemplo, receber um hemograma, o resultado de um exame de sangue, sim, em que aparece lá o seu nível de açúcar no sangue, o seu nível de colesterol, contagem de plaquetas, os exames em geral têm lá uma faixa ideal, né, de máximo e mínimo, né, onde você deveria estar. Você não precisa ser médica para saber se está bem ou mal ao olhar ou receber informações de um hemograma, né? Sabendo que o açúcar está alto, o colesterol também, você já tem alguma reação, alguma preocupação e tende a mudar comportamentos. O médico vai dar a orientação precisa para você se medicar, para você mudar comportamento de maneira mais precisa. Com orçamento doméstico, a partir do momento que a pessoa mapeia o seu consumo, o que ela tem ali é mais ou menos a mesma função do hemograma. Ela sabe exatamente quanto ela gasta com lazer, com alimentação, com saúde, com transporte. Isso não quer dizer que ela está gastando mal, né? Não existe um estilo de vida, eu acho até bastante errado estipular um padrão de vida. Quanto deveria gastar com a moradia? Alguns dizem que não gaste mais do que 30% com a moradia. Puxa, os bancos, né, colocam como limite máximo de gasto com a moradia 30%, esse é o limite para os financiamentos, sim, mas esse limite está fazendo com que as pessoas caiam no cheque especial, então não está funcionando. Então não é que o padrão vigente, ou aquilo que as pessoas dizem para o IBGE, que seja o seu consumo médio, seja o correto. O consumo correto é aquele que faça bem para você, o estilo de vida que você tem que ter é aquele que lhe traga mais satisfação. Então se você vai gastar 50% da sua renda com lazer, tendo um estilo de vida muito simples, muito espartano, pragmático, mas que o lazer seja muito bom para você, ou 50% com a educação, pouco me importa. Importa que esse estilo de vida seja sustentável, que além de gastar um certo valor com aquilo que é importante para você, você poupe também. Então, o autoconhecimento aqui, ou esse mapeamento de dinheiro, na verdade, faz você entender para onde está indo o dinheiro no primeiro momento. No segundo momento, faz você se escandalizar com alguns excessos que você não percebia que estava cometendo. Puxa, mas eu gasto tudo isso com comida fora de casa, eu gasto tudo isso com pequenos passeios. E a partir do momento que você percebe que há algum exagero, você começa a reagir. Eu, durante pouco mais de uma década, eu acompanhei várias famílias, desde a orientação financeira para sair da dívida, né, até orientações financeiras para lidar com um patrimônio mais alto. E eu percebi, em geral, quando a pessoa tinha uma situação de descontrole, de falta de conhecimento, e ela passava a praticar o orçamento doméstico, primeira reação, primeira resposta que existia é a pessoa deixar de comprar a prazo. Ela se incomodava incrivelmente ao ver que no orçamento de maio, junho, julho, ela estava fazendo um pagamento de um gasto que aconteceu em fevereiro ou março, já tinha gerado seus efeitos, a pessoa já se sentia arrependida daquela escolha. Então, o conhecimento nos faz melhorar as escolhas. Eu vou deixar de fazer essas escolhas? Não, eu vou preferir pagar mais à vista. Eu vou poupar para pagar à vista, realizar um sonho, fazer um passeio, e quando acaba esse passeio, eu começo todo um esforço para poupar de novo para um segundo passeio lá na frente. Se acontecer um imprevisto, eu adio um pouquinho, mas a flexibilidade é fundamental. Flexibilidade só se tem quando você conhece o seu orçamento, quando você consegue enxergar que existem gastos fixos exagerados. Você tem que diminuir aqueles gastos fixos, diminuir um pouco o volume de prestações, de financiamentos, empréstimos, né? Enxugar isso para que você gaste mais com coisas avulsas.
pague sempre à vista o mercado, pague sempre à vista o lazer, os cuidados pessoais, gastos com educação, e que quando aconteçam imprevistos você tenha algo a ser cortado para poder lidar com esse imprevisto e acomodar no seu orçamento esse fato novo que não existia. Com essa flexibilidade, você passa a ter, então, um orçamento mais inteligente. O seu passeio desse fim de semana foi postergado em algumas semanas, mas o problema foi resolvido instantaneamente. Quando não se tem essa flexibilidade, quando o seu orçamento está todo tomado por prestações, financiamentos, acontece o imprevisto, você cai numa dívida. Dívida não é problema. O problema é quando a dívida é impagável. Não tem espaço para ela, ela surgiu e vai continuar não tendo espaço. O seu orçamento está todo engessado. Então, essa dívida começa a crescer, foge ao controle e cria-se o chamado efeito bola de neve. Então, na prática, fruto de suas escolhas, você se endivida não porque os juros estão altos ou porque deram crédito demais, porque você escolheu mal. Quando suas escolhas começam a ser mais conscientes com base naquilo que você está olhando no seu orçamento, você vai ter um consumo mais flexível, mais inteligente, mais preparado para lidar com imprevistos, fundamental nesse ano 2015, e mais, vamos dizer, com mais espaço para você colocar em prática os seus projetos pessoais. Se estamos falando de um gasto com lazer que pode ser substituído por um investimento num projeto pessoal, num grande plano de montar seu primeiro negócio, de fazer um grande curso, de comprar um equipamento que mude sua vida, isso significa motivação, isso significa alimento para a disciplina necessária para alcançar isso daqui a alguns meses, você será uma pessoa mais feliz e mais rica com esse tipo de solução. Então, o conhecimento é fundamental para que você transforme seus hábitos. Muito bem, maravilha. Ótimo saber, realmente a gente se assusta Faz sentido, quando percebe onde está indo ali. Eu me lembro que a gente percebeu, teve uma ideia de, nossa, isso tudo a gente gastou na Páscoa? Então... Pensa, nossa, quanto ovo de Páscoa, que isso? Então a gente percebe que às vezes você está fazendo coisas que não são necessárias e aí você consegue fazer esses cortes, de repente, algumas coisas, como você disse, que você pode abrir mão por um período. E às vezes são coisas necessárias, mas quando eu percebo o volume de gastos que eu tenho que levar em consideração que talvez... Eu posso mudar, né? São necessários, mas como é que eu gasto com algo necessário sem ter que direcionar tanto dinheiro? Sim. Chama atenção para um ponto fundamental, Dolores, para tudo que a gente queira na vida, qualquer sonho, qualquer conquista, qualquer consumo, nós temos duas moedas para pagar por essas conquistas. A primeira é dinheiro. E a segunda é criatividade. Entendi. Quanto mais tempo eu dedico a pesquisar, a me envolver, a entender, pesquisa de preços diferentes, pesquisa de soluções diferentes, pesquisa de momento certo da compra, de compra através de pacotes de compra coletiva ou compra em atacado, eu vou encontrando soluções para ter aquilo que eu sempre tive, ou que eu costumo consumir, ou que eu quero consumir, só que gastando menos. Então, não se desperdiça o tempo dedicado ao planejamento, né? Quanto mais habilidade eu tenho em buscar informações, quanto mais eu sei pesquisar sobre aquilo que eu quero consumir, menos eu vou pagar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, né? Digamos que eu queira fazer uma viagem, conhecer algum lugar que eu não conheço, algum lugar distante no Brasil, algum lugar na América do Sul, não conheço a Argentina, e eu sei que é caro, o dólar está caro, as passagens aéreas são caras, eu faço as contas e eu não consigo pagar o pacote de uma viagem dessas. Só que com o tempo ou com criatividade você vai perceber que existem as horas apropriadas para se comprar passagem com muito desconto, existem os pacotes de última hora, né? Desde o começo de 2015 anunciava que esse era um ano com muitos feriados, né? Talvez com crise, muita gente desistiria das viagens e aí quando tem mais desistência você tem as empresas aéreas, os hotéis querendo ocupar seus espaços, então vem aqueles pacotes de última hora, olha, para viajar depois de amanhã, 80% de desconto. Quem juntou dinheiro para poder aproveitar esse tipo de promoção, vai fazer uma viagem. Quem acreditava que jamais poderia viajar e está pagando outras contas, comprou roupas e celulares e foi ao cinema, não vai viajar. Então, na prática, essa criatividade requer algum grau de envolvimento, curiosidade, conhecimento, e com isso você faz boas escolhas sim. Tá? Isso vale para consumo de lazer, para compra de equipamentos, para pagar cursos, para você fazer qualquer projeto na sua vida, usando menos dinheiro e mais do seu tempo, ou resultado do seu tempo, para fazer uma boa escolha. Então, como a gente tinha falado antes, a vida é de escolhas. A vida é feita de escolhas. Eu uso até um bordão, que enriquecer é uma questão de escolhas, não tem duplo sentido não, você escolhe enriquecer, você põe em prática seus planos, você desiste um pouco de seguir algumas coisas, desiste daquele padrão de consumo que seus amigos têm, você aceita talvez um consumo um pouco mais modesto em algumas coisas, por exemplo, eu vou ter menos gasto com moda, menos gasto com comer fora, você é uma pessoa que vai cozinhar para os meus amigos em casa, para poder gastar mais com viagens, ou mais com a minha educação, ou mais com o carro que eu quero ter. Tá? Repito que não sou eu quem tem que dizer o que é importante para você, você sabe.
Agora, para ter o que é importante, você vai ter que talvez diminuir aquilo que é menos importante e por isso é uma questão de escolha sua. Entender o que é importante, autoconhecimento, fale mais sobre seus sonhos e vontades. Fale com seus amigos também sobre técnicas, dicas, práticas para reduzir gastos. Comprem em conjunto, né? O ano está difícil, as pessoas não estão conseguindo pagar esses preços que aumentam sem parar. Então, se reúnam, né? Mobilizem-se para comprar em atacado, para fazer pesquisa um pelos outros, para criar aquela mobilidade social, para alcançar resultados melhores, que isso sempre existiu e, de repente, nos bons momentos do nosso país, o pessoal parece que ficou meio ganancioso, meio arrogante, não, estou bem, estou tranquilo, a pessoa sai para comprar um carro de 30 mil, volta para casa com um de 40, né? E isso vai criando os problemas dos anos que vêm pela frente, né? Então, tem que haver mais inteligência, mais flexibilidade nessas escolhas aí. Criatividade é a palavra-chave, Dolores. É a palavra-chave. Então, a pessoa tem que usar essa criatividade. A partir do momento que ela identificou seu perfil, que ela identificou, fez esse mapeamento que a gente falou, é importante ela se conhecer, conhecer o seu padrão de consumo, o que ela gasta, como gasta, em que gasta, e o que você falou, o que é mais importante para essa pessoa. Como você pode descobrir em você aquilo que te importa mais. Isso. Como você disse, você pode gostar de viajar, então você abre mão de um passeio, ou você prefere passear, você abre mão de uma viagem, ou você prefere investir na sua educação, você abre mão de outra coisa. Isso. Você vai identificar esse padrão, definir aquilo que te interessa. E a partir daí, eu percebo que há uma dificuldade muito grande nas pessoas, isso identifiquei em mim também, de encontrar formas. Tanto, além dela reduzir os seus custos, muitas das vezes a pessoa não tem a possibilidade de aumentar a sua renda. Sim. Porque às vezes mesmo ela dividindo, diminuindo, ela fala para mim, Dolores, mas eu já fiz tudo, eu já diminui o meu consumo, eu tirei meu filho da escola particular, eu parei de fazer isso, eu parei de sair para ir na pizzaria no fim de semana e mesmo assim eu não consegui juntar dinheiro, eu não consegui poupar, eu não consegui mudar, avançar um passo, né? Avançar um degrau. Ela continua com aquela dificuldade. Parece que o dinheiro, mesmo quando ela diminui determinadas despesas, aquele dinheiro não aparece no orçamento. O que causa isso e como ela pode modificar e encontrar a sua capacidade de poupança para que no futuro ela possa realmente investir, porque eu percebo que a pessoa não consegue poupar, então ela nunca tem um dinheiro guardado para fazer determinadas coisas, como você falou, aí tem um problema de saúde, a pessoa vai acabar se endividando porque ela precisou de um remédio, precisou de uma internação, precisou de alguma coisa, e ela vai criar uma dívida e ela depois não consegue sair daquilo. Vai virando uma bola de neve, daqui a pouco é o cartão de crédito, é o cheque especial, tudo vai virando uma dívida. Ela diminui, não consegue aumentar a sua receita, então a gente sempre traz dicas no congresso de como a pessoa pode aumentar a sua receita, se ela pode fazer algum tipo de trabalho, se ela pode trabalhar online, se ela pode desenvolver alguma forma de renda extra e como ela vai trabalhar essa poupança e esse investimento no futuro. Quais são as opções que ela tem hoje? Bom, primeiro, você tocou em alguns pontos bem interessantes, né? As pessoas que dizem que já fizeram de tudo, já cortaram o jantar fora, já cortaram os cuidados pessoais, o lazer. Para mim, isso é mais ou menos como falar que tirou o granulado de volta do brigadeiro, né? A pessoa tirou a cereja do bolo, na verdade, porque continua lidando mal com o dinheiro. É interessante perceber, Dolores, como as pessoas, tentando economizar, elas vão pelo caminho mais curto. Tá? Não é preguiça, nós somos seres humanos inteligentes e tentamos, obviamente, os atalhos possíveis para alcançar o que nós queremos. Quando percebemos que precisamos reduzir gastos para fazer alguma poupança, o que nós fazemos? Nós tentamos enxergar alguma coisa que gastamos nos últimos dias que poderia ter sido evitada. Certo. Então, jantar fora poderia ter sido evitada, manicure poderia ter sido evitada, a camisa que eu comprei, ou passeio que eu fiz com meus filhos, o algodão doce que eu dei para o meu filho naquele passeio, aquilo tudo poderia ter sido evitado, né? Foi um gasto que eu não pensei, foi meio impulsivo e acabou acontecendo, aquilo me jogou no vermelho. Fundamental perceber que não foi esse gasto, esse tipo de gasto que jogou você no vermelho. Tá? Na verdade, esses gastos acontecem porque nós buscamos felicidade no dia a dia. Você tem um fim de semana livre com seu filho, você quer aproveitar um fim de semana livre com seu filho. Você vai fazer uma viagem, você descobre que aquele lugar em que você foi viajar é um paraíso gastronômico, você quer aproveitar as refeições daquele lugar. Ou você entrou para uma igreja e você quer dar 10% para a sua igreja, devolver a Deus, não importa como se oriente, mas existem coisas que fazem com que a gente se sinta melhor, que fazem com que a gente se sinta um ser humano mais pleno. E normalmente essas coisas são chamadas de supérfluos. Por quê? Interessam somente ao outro, não a mim. Quando a pessoa fala para você isso é supérfluo, porque não interessa para essa pessoa, mas para você interessa. Então é um erro grave cortar esse tipo de gasto que é importante para você. O momento com seu filho, o momento com a sua família, a massagem que você precisar para tirar uma dor nas costas. Tudo isso não é luxo.
Essas são as poucas, raras recompensas que nós temos na vida. Quando até isso passa a ser proibitivo, a gente cai numa situação perigosa, que é eu entender que ser feliz não está nos planos. Sim. E aí nós vamos entrar talvez num trajeto perigoso de começar a correr todas as fontes de felicidade da minha vida, da minha família, virar um pagador de contas, acordar, comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir. Isso vai diminuir minha motivação, vai diminuir minha inspiração para o trabalho, vai tornar minha vida mais burocrática, daqui a pouco eu estou adoecendo mesmo. Quando, na verdade, o que deveria ser cortado? Eu entendendo que, para mim, para eu ser feliz, eu preciso ter um momento de lazer com a minha família, eu preciso ter algum cuidado pessoal, algum tipo de terapia que me faça sentir bem, algum tipo de conhecimento, cursos. Isso tudo tem que estar no topo do meu ranking de escolhas. E se é para cortar alguma coisa, eu vou cortar as demais. Puxa, mas o que sobrou, Gustavo? Sobrou casa? Sobrou carro? Sobrou mercado? Eu vou diminuir esses gastos, sim. Quem mora numa casa de 200 mil reais pode morar numa casa de 150 mil. Quem tem um carro de 30 mil pode ter um carro de 25 mil. Eu não estou falando de tirar itens. Mas quando eu consigo simplificar alguns itens, quando eu chego numa loja, tem uma televisão de 2 mil reais em promoção, e eu consigo sair com uma de 1.500, esse tipo de situação faz com que eu tenha um custo fixo menor e maior liberdade para lidar com minhas escolhas pessoais, que são importantes. Já é um passo fundamental. Quando eu percebo que uma pessoa que está melhor de vida, que está mais motivada, que está mais feliz, é uma pessoa mais criativa, eu automaticamente estou gerando outras possibilidades de renda. Uma pessoa que está com a cabeça tranquila, que tem lazer, que tem cuidados pessoais, é uma pessoa que dorme melhor, é uma pessoa que pensa melhor, é uma pessoa que começa a identificar nos seus contatos sociais, seus contatos com os amigos, oportunidade de fazer um negócio, de entrar junto num projeto, né, de participar de uma atividade, às vezes voluntária, que vai abrir uma oportunidade para um outro trabalho. Então, o aumento de renda que todos nós devemos buscar, às vezes vem como complemento de uma atividade formal. Eu tenho um emprego que me paga pouco, uma renda que não me paga como eu gostaria, mas que eu, de repente, no meu tempo livre, com criatividade, inspiração, com capacidade desenvolvida com cuidados pessoais, vou me tornar o professor de um assunto, presencialmente, online. De repente, minha limitação física me impede de ir para uma escola, eu posso fazer vídeos, né, cursos. Enfim, eu posso criar um comércio eletrônico, eu posso ter uma atividade em paralelo à minha atividade principal, desde que eu não adoeça em consequência disso. Eu já tenho um trabalho, me sobrecarrega, né? Já me sinto pesado. Vou trabalhar mais no meu tempo de lazer? Não vai dar certo. Agora, se eu consigo encontrar equilíbrio, fontes de renda se multiplicam para pessoas menos ansiosas, para pessoas mais criativas, pessoas mais felizes. Então, não é simplesmente questão de montar um projeto e juntar dinheiro para esse projeto. É uma questão de encontrar equilíbrio na sua vida, enxugar algumas coisas, assumir que, de repente, nessa fase da sua vida, você vai diminuir o padrão da sua moradia, vai sair de uma casa própria, mudar para uma alugada, vai mudar o atual aluguel para um mais barato, algo mais inteligente, dividir moradia com amigos, por exemplo, para otimizar o seu gasto, para que você possa ter mais verba para ser feliz e para seus projetos de expansão de renda, de negócios. A economia está vivendo um momento recessivo, todos nós sabemos, está difícil montar um negócio próprio, mas ao mesmo tempo essa recessão faz com que algumas pessoas que fizeram más escolhas ou que exageraram nas expectativas estejam deixando seus negócios nesse momento. Então, para quem pensa em começar uma atividade, ter dinheiro disponível, ter um bom projeto, ter inspiração, criatividade para tocar algo novo nesse momento, ou se preparar para os próximos meses, o momento é muito feliz. Então, eu não abriria a mão de sonhos, de projetos, eu encararia assim o projeto de expandir minhas atividades, pensar em múltiplas fontes de renda, só que eu cuidaria muito bem do maior tesouro que eu tenho, que sou eu mesmo, minha saúde física, mental, cuidar das minhas capacidades, para que isso não se perca daqui a alguns meses numa ansiedade, numa noite mal dormida, numa perda de inspiração, de saúde, justamente pela sobrecarga que vem somada à limitação de gastos ou de momentos que eu preciso ter como recompensa dessa fase da vida que está envolvendo muito trabalho, né, e que eu preciso ter recompensas. Recompensas são desejadas, mesmo que talvez não conscientemente, mas emocionalmente o nosso cérebro pede. Se a vida não tem recompensa, daqui a um tempinho eu vou represar essas vontades por um certo período, daqui a um tempo isso se transforma em compulsão, né? Eu começo a tomar decisões não controladas, não raciocinadas, porque eu anulei as minhas vontades pessoais, anulei o ser humano que tinha ações a realizar, achei que aquilo era supérfluo e passei meses pagando conta, entrei no processo de frustração, de doença e nada vai funcionar na minha vida assim. Entendi. Então a gente volta para o que você tinha falado antes, ou seja, a criatividade. No momento de você gerar nova renda ou uma renda extra, você tem que voltar para essa criatividade. Seja para desenvolver um projeto novo, um trabalho novo, ou algo que você possa fazer como
eu estou fazendo hoje, né? Além do trabalho que eu já tenho, de dar aula e tudo mais, todas as outras coisas que eu faço, esse é um projeto de vida, o Congresso de Acessibilidade. Trabalhar para incluir as pessoas que estão excluídas da nossa sociedade. É um projeto de vida que tem seus custos, precisou de um investimento, Sim. mas que traz tanta realização que eu não caio nessa depressão ou nessa ansiedade, apesar da gente ter ainda um pouco de ansiedade para realizar sem tudo. Dúvida, sem dúvida. De encontrar as pessoas, mas é um trabalho assim maravilhoso, que mesmo às vezes passando momentos acordados, noites e tudo, por conta do projeto de desenvolver, de editar, de mexer, é uma satisfação muito grande ver a mudança que isso causa na vida das outras pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas que move você, como é o que me move. Eu percebo assim no seu discurso a possibilidade de fazer diferença na vida do outro. Quando você leva o seu ensinamento para essa pessoa, seja aqui através da nossa entrevista, seja por uma palestra, um evento, um treinamento seu, você vê que isso gera frutos na vida dela. Isso muda, dá aquele clique, como eu falei, que teve comigo, né? Exato. E a pessoa começa a mudar, começa a ver a vida diferente. E eu vejo isso no Congresso de Acessibilidade, a possibilidade de dar um clique, uma mudança na vida dessas pessoas. Eu vou te deixar mais tranquila, Dolores. Você se mostrou preocupada, né? Falando, poxa, mas eu fico sem dormir também. Uma coisa, a euforia do bem que você está fazendo, do sucesso do seu projeto, isso faz a gente ficar sem dormir. Os meus 14 livros escritos, eu acho que pelo menos 10 ou 11 foram escritos nas madrugadas, né? Um momento de silêncio, um momento de tranquilidade, mas também aproveitando a inspiração, né? Um momento criativo para escrever. Então, é bem diferente daquela ansiedade da pessoa que não dorme, porque as contas já nem passam embaixo da porta e tanto que acumularam, né? Essa ansiedade que vem da frustração, ela pouquíssimo tempo se transforma em doença. Lógico. A sua ansiedade que vem da euforia, ela cura as doenças, né? Então é isso que a gente quer que as pessoas tenham na sua vida mesmo, né? Projetos inspiradores, né? Não é acreditar, não estou falando de acreditar, eu estou indo um passo além e falar da construção. Todos nós temos sonhos, a maioria das pessoas não consegue realizar seus sonhos, por uma razão muito simples. Esses sonhos realmente se comportam como sonhos. Ficam nas nuvens, ficam em algo futuro, no mundo das expectativas. Um dia eu quero ter, um dia eu vou conseguir. Sim. Eu tenho uma solução para quem não concretiza sonho, Dolores. É muito simples. Pare de sonhar. Ou muda o nome desse negócio. Não é sonho, é objetivo. O que eu quero fazer, em quanto tempo, quanto vai custar isso que eu quero fazer. E faça as contas em quanto tempo você consegue concretizar isso. Pode ser que demore 20 anos, é muito longe. Parta dessa conta, comece dessa conta e foque no seu projeto. Quanto mais você sabe aquilo que você está trabalhando, quanto mais informações você colhe sobre aquilo, mais atalhos você encontra, mais o dinheiro vai sendo atraído para o seu projeto, porque as pessoas que estão correndo atrás de algo que tem valor realmente inspiram, apaixonam. A Dolores, quando me escreveu, né, fazendo o convite aqui para essa participação no Congresso de Acessibilidade, ela já escreveu até pedindo uma certa desculpa, olha, eu sei do quanto o seu tempo é valioso, pouco tempo que você tem, mas não. Ela veio com uma paixão tão grande que eu fiz questão de dar o meu sim logo de cara. A gente não negociou muito tempo, não. A gente teve que negociar a agenda aqui para gravar, mas o meu sim veio logo de cara diante da paixão dela. Então, pessoas apaixonadas atraem riqueza. Por uma razão muito simples, que elas acreditam que aquilo vai acontecer, aquilo vai transformar a vida delas e de muitas pessoas também. Então acredite você também. Não só acreditando, mas faça, construa. Saiba quantos tijolinhos você precisa colocar em pé para o seu muro se formar. É assim que os sonhos se concretizam e quem segue esse tipo de planejamento dificilmente deixa de concretizar alguma coisa na vida. A vida fica muito mais interessante. Muitos, né, Gustavo? Por exemplo, aqui no Congresso de Acessibilidade foram muitos tijolinhos, ainda tem muitos para serem colocados, mas você tem que começar pelo primeiro. Você tem que colocar o primeiro tijolinho ali para isso acontecer. Quando eu comecei com o Congresso, era aquela ideia de, nossa, você está louca, como é que você vai colocar 40 palestras e vai colocar pessoas para traduzir isso para Libras, você vai legendar, como é que essas pessoas vão conseguir assistir, isso vai dar um trabalhão. Realmente, deu um trabalhão, continua dando, mas tem um resultado, tanto um resultado social para a vida das pessoas, quanto esse da satisfação pessoal e de uma possível também geração de renda extra, como qualquer outra pessoa. Sim. É um projeto que também gera renda. Então, assim, quando ela passa por essas etapas e consegue ter uma organização melhor e consegue uma renda ou algo a mais, ou consegue gerar aquele fluxo mais linear, mais tranquilo nas suas finanças, eu percebo que ainda há falta de informação. No Brasil, pelas pessoas, e tiro por mim também, eu sempre estou me citando como exemplo, porque eu tenho tenho acompanhado o seu trabalho e vejo o quanto de informação me falta nessa área.
E eu observo que uma grande dificuldade para as pessoas é saber o que fazer, então. A partir do momento que eu conseguir algum dinheiro, o que eu faço com ele? Eu invisto no imóvel? Eu boto na poupança? Eu invisto numa renda fixa? Eu invisto em ações na Bolsa de Valores? O que eu faço? Bom, a pessoa tem essa dúvida. Essa dúvida é frequente e as pessoas querem a resposta pronta, né? Quando a resposta pronta, ela é muito perigosa, né? Eu posso dizer que eu invisto de uma certa maneira, mas se você for investir da mesma maneira que eu invisto, pode ser que vire um desastre o seu investimento, porque você não tem ou conhecimento ou envolvimento que eu tenho com essa recomendação que eu estou passando. Na prática, eu tenho uma resposta muito simples para o investimento que você deve fazer. O melhor investimento é aquele com o qual você se sinta bem, aprendendo sobre ele, envolvendo-se com ele. Não é que você se sente bem com o seu dinheiro lá, não. Você tem que tentar entender esse investimento, pesquisar alternativas, buscar informações, mas tudo aquilo que parece muito complicado, bicho de sete cabeças, ainda não é investimento ideal para você. Quando você busca esclarecimento sobre poupança, que o gerente te orienta sobre um CDB, sobre um outro título de renda fixa, você vai entendendo, vai se sentindo mais confortável, no mínimo vai aumentando sua curiosidade, vai aguçando essa curiosidade, você está indo no caminho do investimento certo. Você não deve colocar seu dinheiro naquilo que seja muito complicado, porque ao fazer isso, terá sempre alguém mais informado que você, tirando proveito desse mercado, e você será o que oferecerá para essa pessoa o maior resultado. Então, envolva-se, pergunte, tenha curiosidade, experimente. Tá? Eu prefiro pegar uma bolada de dinheiro maior e fazer um pequeno investimento em imóvel, um pequeno investimento em ações, um pequeno investimento em algo que eu compre para revender, né? Pesquisar em mercados virtuais, compra, revenda com lucro, do que fazer um único grande investimento, uma única bolada em algo que alguém me disse que é produtivo. Nesse ano de 2015, acredito que 2016 não seja muito diferente, nós temos um período de juros em alta, o governo sinalizando que esses juros devem se manter em alta por um certo tempo. A renda fixa está remunerando muito bem. Então, todos os produtos de renda fixa, exceto a caderneta de poupança, estão pagando bem. A poupança ficou muito desvantajosa em relação aos outros produtos. Então, são produtos simples, fáceis de entender. Qualquer gerente de banco te oferece uma cartilha para que você entenda como é que funciona um CDB, um fundo de renda fixa, uma LCA, uma LCI, para quem tem mais dinheiro, né? Esses são os produtos adequados para o ano 2015. Só que 2015 é um ano de crise também. Nas crises, os imóveis ficam baratos, é mais fácil comprar um carro, é mais fácil comprar uma máquina, começar um negócio. Então, qual que é a grande estratégia para esse ano 2015? É você ter uma boa reserva financeira, um bom dinheiro investido com segurança, aproveitando a boa rentabilidade da renda fixa e se manter muito envolvido, muito curioso com os mercados de renda variável, negócios, ações, imóveis, conversando, participando dos eventos, conversando com as pessoas que estão nesse mercado, até que alguém que precise vender algo que está barato encontre você com dinheiro disponível. Então, não é que você vai colocar o seu dinheiro naquilo que ficou barato, ações, imóveis, etc. Você vai se envolver e perguntar e estudar, enquanto não entender, não vai pôr dinheiro lá, mas vai estar com o seu dinheiro protegido, rendendo muito bem, até que você encontre oportunidade. Costuma-se dizer que sorte é quando o preparo encontra a oportunidade, né? As oportunidades estão aí, as pessoas às vezes não estão preparadas, né? E sorte não é obra do acaso, né? É uma felicidade de uma pessoa preparada estar no momento certo diante de algo que ficou barato, algo que possa ser comprado a um preço bom. Então, tenha curiosidade, mas tenha também o seu dinheiro investido com segurança na renda fixa e não se acomode na poupança. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, né, sobre imóvel. Agora é o momento de comprar um imóvel, porque está todo mundo querendo vender, está todo mundo em crise. As construtoras lançaram diversos projetos que agora não foram vendidos e estão aí em preço de banana, tenho ouvido. E outra coisa que eu ouvi muito também, quando você falou da poupança, eu ouvi muitos especialistas assim na televisão falando sobre o Tesouro Direto, o LCI e o LCA que você acabou de citar, que eram opções à poupança que estavam mais rentáveis por conta desses juros altos e que a pessoa não precisava ter um investimento tão alto. Citaram muito fortemente essa parte das letras do Tesouro Nacional, que hoje a nomenclatura mudou e algumas coisas mudaram, mas que estão mais rentáveis. Isso é possível realmente ter investimento com valores menores, já que às vezes a pessoa tem um dinheirinho na poupança e fica com medo de tirar. Mas se eu jogar numa renda fixa, acontecer alguma coisa, eu perco meu dinheiro, eu só tenho esse aí para investir, o que eu faço? Não, será que hoje essas são opções para essas pessoas? Não é difícil entender. Na verdade, quando você investe num CDB, ou numa LCA, letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário, LCI, você está emprestando dinheiro ao banco, tá? Você não está aplicando dinheiro, você está emprestando dinheiro ao banco. O que é importante nesse cenário? Que o banco seja sólido.
Ou, na melhor das hipóteses, que você esteja investindo menos de R$250 mil, porque esse valor, R$250 mil, é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Então, se a instituição financeira ou conglomerado financeiro quebrar, sofrer intervenção, esse valor está protegido por esse fundo, está garantido para todos os aplicadores, né, para cada CPF, né, por conglomerado. Tá? Se você tem investimentos em 2, 3 instituições do mesmo conglomerado, o que vale os R$250 mil pelo seu CPF. Então, o que interessa ali é a saúde da instituição quando você aplica em LCA, LCI e CDB. Títulos públicos, né, que agora tem o Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic, os títulos ficaram com nomes mais fáceis de entender. Na prática, também não é investimento, é você emprestar dinheiro para o governo. Alguns vão dizer, mas o governo está numa situação complicada. Esquece essa ideia, o governo está com liquidez, existem reservas internacionais, o governo teria que esgotar suas reservas para então começar a dar calote, possivelmente dar calote em títulos externos. Isso seria anunciado com muita antecedência. Títulos públicos vendidos para o mercado interno não correm risco nos próximos anos, continuam sendo um bom investimento. Então, investir em títulos públicos ou em títulos de banco são hoje uma alternativa bem mais rentável, inteligente do que investir na poupança, que está rendendo muito pouco, mal está rendendo acima, mal está compensando a inflação. E os demais investimentos ficam como oportunidade quando você identifica algo barato, você tem de onde tirar dinheiro para poder comprar isso que ficou mais barato na área dos imóveis, ações, porque os imóveis estão baratos, sim. Mas não me interessa hoje saber se estou pagando mais ou menos que nos anos que passaram. O que me interessa é ter a certeza que aquilo que eu estou comprando tem potencial de valorização. Então, se eu estou comprando um imóvel que ficou barato, uma região que vai receber um shopping center, um hipermercado, uma estação de metrô, uma rodoviária, isso tudo são investimentos que trazem valorização. Então, uma boa escolha feita nesse cenário é certamente algo a ser feito nesse ano 2015, porque tem muita gente precisando vender. Bom, Gustavo, eu agradeço muito. Como eu te falei, foi realmente assim, um sonho realizado. Assim, eu já tinha te conhecido pessoalmente no evento, mas conversar, poder trocar ideias e poder levar essas informações para as pessoas que realmente precisam, tanto eu preciso, quanto as pessoas que vêm ao Congresso de Acessibilidade, que estão acompanhando o nosso trabalho, e a gente sente essa dificuldade. Eu queria que você deixasse um recado, tanto para as pessoas com deficiência que precisam desse start, dessa modificação, quanto para os pais. Eu vi que você lançou um livro, eu até trouxe, tá, pessoal? Nós vamos sortear um livro do Gustavo para vocês, assim, muito bacana, e direcionado aos pais. Que é o Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. Isso, porque eu já li o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu acho maravilhoso, o outro de investimentos também, que dá uma ideia muito bacana sobre como a gente pode investir, que tipo de investimento e como a gente pode se organizar para isso. Mas esse de pais, direcionado aos pais, eu acho que é muito importante. Sim. Porque apesar de todos os pais da nossa sociedade se preocuparem com o futuro dos filhos, quando esse pai tem um filho com deficiência, ele tem uma preocupação muito grande do momento em que ele vai faltar para esse filho. Né? Ah, Dolores, quando eu faltar, o que será do meu filho? Mas se ele tiver uma autonomia, uma independência financeira, tiver construído algum patrimônio, tiver seus investimentos acontecendo, mesmo que esse pai venha a faltar, ele não vai ficar desamparado. Sem dúvida. Vida. Então, eu queria que você deixasse esse recado para eles e falasse dos seus livros. Quais podem ser indicados para que eles adquiram e leiam e tenham um conhecimento melhor? Sem dúvida. Bom, eu tenho uma preocupação especial com a orientação que pais podem dar para os filhos, porque tradicionalmente no Brasil eu vejo muitos pais preocupados em querer garantir que seus filhos estejam bem. Então, são pais que às vezes estão fazendo uma poupança para dar um imóvel no casamento desse filho, para deixar uma herança para esse filho. E muitos desses pais preocupados mais com os filhos do que com eles mesmos estão deixando de viver a sua própria vida. Então são pessoas que se sacrificam para fazer uma poupança desproporcional, se sacrificam para deixar para os filhos aquilo que seria preciosíssimo para suas vidas após a aposentadoria. E a própria ansiedade decorrente desse processo faz com que a pessoa, se privando muito, né, e esperando que o filho colha em seu lugar, a pessoa vai desenvolvendo toda uma somatização dessa ansiedade, vai adoecer mais rapidamente, quando poderia estar vivendo melhor ou poupando para um projeto pessoal, o projeto de montar um negócio próprio, o projeto de fazer uma segunda ou terceira carreira lá na frente. E essas pessoas limitam suas possibilidades para aumentar as possibilidades dos filhos. É importante entender que filhos, hoje, o sistema de ensino, o aprendizado é muito mais dinâmico, muito mais eficaz do que era nos tempos dos pais, né? Então, as crianças aprendem rapidamente. A melhor herança que os pais podem deixar para os seus filhos é a boa educação financeira, uma boa orientação para que eles tenham liberdade de escolha, para que eles desenvolvam seus próprios negócios, para que eles desenvolvam suas próprias carreiras. Se esses pais, cuidando para deixar o bom exemplo e a boa educação, souberem viver melhor, talvez até estejam mais tempo presente ao lado de seus filhos por estarem cuidando melhor de si. Então, equilibrem melhor essa relação.
Seu dinheiro não é para o seu filho, seu dinheiro é para você e enquanto você estiver presente, você vai trabalhar para estar mais tempo presente, você vai ser a boa referência, você vai preparar seu filho, talvez até pegar na mão dele para ajudar a dar os primeiros passos, mas faça ele pescar bem em vez de garantir o peixe para ele, né? Ensine ele a pescar bem para que ele construa riqueza com seus próprios meios, para que ele não dependa do seu dinheiro. Porque um erro muito grave é justamente em função da dependência da situação física, da limitação física, depender também de recursos do governo, de recursos da família, quando poderia, como eu falei, desenvolver uma capacidade que você tem, desenvolver uma atividade específica, desenvolver uma condição de geração de riqueza própria e, no fundo, a dependência faz com que as pessoas se acomodem. Então, evite a acomodação, né? Procure construir realmente uma boa educação em casa e desenvolva isso de maneira natural, para que talvez lá na frente o seu bom patrimônio que garanta uma geração de renda, um negócio próprio, uma atividade empreendedora, possa ser transmitido como herança não na forma de patrimônio, mas na forma de renda, um negócio que possa ser continuado pelo seu filho. Então, educação financeira é dar o exemplo, é ensinar o filho a pescar em vez de dar o peixe, e isso se faz com boas reflexões, com equilíbrio, com uma inteligência financeira. O livro Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos fala muito sobre isso. Convido a ler também meus outros livros que estão listados no site maisdinheiro.com.br, na seção de livros. Minhas redes sociais também, o Facebook, eu estou lá como Gustavo Cerbasi Oficial. Dê sua curtida, mande seu comentário, participe, porque eu interajo bastante, eu mesmo controlo meu Facebook. Instagram também, eu falo muito da minha vida pessoal. Quer conhecer um pouco mais do Gustavo Cerbasi? Entra lá no perfil Gustavo Cerbasi do Instagram. Você vai conhecer um pouquinho mais da minha realidade, da minha família, das minhas escolhas. Para mim foi um prazer participar desse Congresso de Acessibilidade. Obrigado, Dolores. É uma honra tê-la aqui dentro, recebê-la em minha casa para conversar um pouquinho. Espero que tenha sido para vocês tão bom quanto foi para mim. Espero que tenham sucesso ao colocar em prática todos esses conhecimentos que a gente trocou aqui. Boa sorte para vocês. Olha, eu corroboro com a dica, leiam os livros. Eu queria até te perguntar, mesmo que rapidinho, os seus livros estão disponíveis em formato digital? Estão. A maioria dos livros estão migrando para a editora Sextante, todos que estão na Sextante já estão em formato digital também. Qualquer sugestão que vocês tiverem também de formato, de ferramenta para os livros são vivos, tá? A gente edita, a gente melhora. Maravilha. Então, participe nas redes sociais, nos comentários pelo site. Se alguma coisa não está legal, de repente para a sua deficiência há algo melhor a fazer, vou receber com carinho e certamente vou levar em consideração a sua necessidade para fazer com que o livro funcione melhor. Vai ser um prazer ter seu comentário lá. Muito bom, pessoal. Participem da página, eu também já participo. E nós vamos ter o sorteio de um dos livros do Gustavo autografado aqui. Hoje ele vai deixar autografado para vocês e a gente vai fazer o sorteio. Aproveitem para conhecer os outros e depois a gente vai publicar alguns dos seus artigos, dos seus conteúdos lá para o pessoal do Congresso para que eles possam acompanhar também. Mas não deixem de visitar o site do Gustavo, maisdinheiro.com. .br. maisdinheiro.com.br para que vocês tenham acesso a tudo, vejam todos os livros, escolham lá aqueles que podem fazer bem, mas eu aconselho a ler todos. Renato tem lido quase todos para mim, mas como são 14, eu acho que está faltando alguns lá em casa. Vamos ver, está faltando, a gente repõe agora o estoque aqui, ela vai sair com todos daqui. Mas eu agradeço muito, Gustavo, foi muito bom te conhecer, assim, bater esse papo e levar todo esse conhecimento para o pessoal, que eu acho imprescindível para que eles possam ter realmente qualidade de vida e autonomia, que é o nosso foco agora, gerar autonomia, protagonismo na sua própria vida e que eles tenham qualidade de vida e não vivam, se sintam perdidos. Sucesso para você, Dolores, para todos os participantes do Congresso. Obrigado. E mais dinheiro. Mais dinheiro. Olá. Bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim, até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o Congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir.
E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.